A China tem um dos exércitos mais poderosos do mundo. Para alguns analistas, ela está em terceiro ou em segundo, dividindo espaço com a Rússia. E em primeiro lugar está os Estados Unidos. Ela investe anualmente cerca de 200 bilhões de dólares e é o exército que mais tem soldados em atividade. Mas não é só o seu tamanho que assusta, mas principalmente as tecnologias de combate criadas para estar pronta a qualquer momento para uma guerra global. Nós estamos vendo as crescentes tensões entre China e Taiwan lá na Ásia e os especialistas dizem que Taiwan não tem chance nessa guerra. Mas por que exatamente? O que este exército tem que pode tornar esta guerra tão rápida e fatal se enfrentar apenas Taiwan? Porque a gente sabe que Taiwan tem um relacionamento de longa data com os Estados Unidos, que tem outros aliados na região. Olá, eu sou Neri Neto, aqui do Mundo Conectado, e neste vídeo eu comento tecnologias de guerra que a China tem e pode utilizar contra Taiwan ou outro país do globo que virá ameaçá-la. Primeiro é interessante olharmos para como a China se organiza militarmente e por que é tão forte em tecnologia. O país se esforçou ao longo das últimas décadas em ser um exportador, ou seja, vender mais equipamentos de guerra do que comprar. A estratégia visa diminuir ao máximo a dependência de outras nações, passando a produzir quase toda a sua artilharia internamente. Isso, em situações de guerra, diminui a dependência em aliados e aumenta a chance de vitória em cenários de isolamento. Essa iniciativa começou principalmente a partir de 1989, após o massacre da Praça da Paz Celestial. Na época, o mundo passava por uma série de mudanças de teor democrático, globalização, e os chineses pediam uma transformação no regime comunista. Muitos chineses se reuniram então na Praça da Paz Celestial para protestar e seriam enfrentados pelo exército comunista chinês até a morte. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram neste confronto unilateral, mas estima-se que podem ter morrido até 10 mil pessoas. Estados Unidos e Europa responderam a esta tragédia com restrições no fornecimento de equipamento bélico e outras sanções, o que deu origem a uma nova organização bélica da China, focando na produção interna. De lá para cá, inúmeras tecnologias de guerra foram criadas, tornando este um dos países mais temíveis do mundo, podendo enfrentar Taiwan e outros países do globo. E só um parênteses, apesar de cada vez mais independente, a China comprou muito de seus equipamentos nos últimos anos de Rússia, França, Ucrânia, Alemanha, Suíça e Grã-Bretanha. Primeiro, o míssil hipersônico. Esse míssil tem como característica, além de ele ser extremamente rápido, o fato de ele voar baixo, o que dificulta que ele seja detectado. E essa dificuldade acontece por causa da curvatura da Terra. Quando o míssil voa baixo, ele fica fora do alcance de radares, mesmo aqueles de longo alcance. Ele só pode ser detectado nos minutos próximos ao impacto. Como agravante a isso, tem o fato de ele ser muito rápido. Então, para você conseguir parar ele, você precisa chegar muito rápido e com precisão. Isso também diminui a janela de tempo que ele tem para ser interceptado. Você tem menos tempo para conseguir parar ele. O mais interessante sobre esse tipo de tecnologia é que a China está um pouco avançada nesses estudos em relação aos Estados Unidos. Mesmo que o país gaste cerca de 200 bilhões de dólares anuais, enquanto os Estados Unidos gasta cerca de 700 bilhões por ano. Isso porque a China foca em questões mais específicas de combate de sua região. Os Estados Unidos gastam muito dinheiro em investidas ao redor de todo o globo. Eles fazem investimentos em guerras por todo o mundo. Então a China tem esse míssil hipersônico DF-17, que consegue voar a incríveis 11 mil km por hora. Esse míssil seria capaz de atingir os Estados Unidos e também carregar bombas atômicas. 2. Porta-aviões Fujian. Talvez a pronúncia não seja essa, o chinês não é o meu forte, mas falando sobre porta-aviões, o bom deles, o que faz com que eles sejam extremamente úteis, é que eles conseguem, a partir deles, você consegue fazer o reconhecimento de áreas distantes do seu território. E também você consegue se aproximar de um inimigo para um ataque. A China estava muito atrasada nas tecnologias necessárias para a criação desse tipo de embarcação e foi apenas em 2012 que conseguiu apresentar o seu primeiro porta-aviões. Com o passar do tempo, ela se aprimorou e em junho de 2022 apresentou o porta-aviões Fujian, divulgado com muito orgulho. Apesar de não ser tão moderno quanto o Gerald R. Ford dos Estados Unidos, vai permitir que as aeronaves modernas possam alçar voo de uma região mais perto da ilha de Taiwan. Não à toa, essa embarcação traz o mesmo nome da província que tem ali do lado de Taiwan. Esse porta-aviões vem equipado com duas pistas EMALS,
que significa Electromagnetic Aircraft Launch System, que é um sistema de lançamento eletromagnético. Esse mecanismo ele utiliza ímãs e motores para conseguir mover uma catapulta que é prendida ao jato. E para quem pode estar se perguntando por que isso é necessário, basta pensar que o tamanho da pista é reduzido e é necessário garantir que as aeronaves tenham a velocidade necessária para decolar. Este é o mesmo sistema utilizado no Gerald R. Ford. A diferença é que o dos Estados Unidos tem até 4 pistas de lançamento, o que dá mais agilidade em repor aeronaves em combate. Também sensores ou porta-aviões têm o que é de ponta para detectar outras aeronaves e ler outras condições de guerra. Ou seja, a China acompanha de perto o que há de mais moderno no mundo nesse quesito. Mas o grande problema deste porta-aviões da China tem relação com o abastecimento de combustível. Ele funciona a diesel ou a gasolina e pode rodar por 4 a 5 dias, que até pode parecer bastante, mas quando comparado ao Ford dos Estados Unidos, acaba ficando uma diferença gritante. Isso porque o Ford dos Estados Unidos utiliza energia nuclear e pode rodar com um abastecimento durante 20 anos. Mas ainda assim, vale ressaltar aqui que a China tem se tornado uma grande fabricante de embarcações. Ela é a maior fabricante de navios do mundo. Ao menos 40% dos navios que circulam no planeta são fabricados por lá. Enquanto isso, Estados Unidos e Europa são responsáveis pela construção de 1%. Com isso, há muito espaço para melhorias em tecnologias comerciais que podem acabar sendo utilizadas em guerra. Isso também ajuda a explicar como foi possível encostar em tecnologia de ponta em porta-aviões, mesmo tendo começado 70 anos depois dos Estados Unidos nesse tipo de embarcação. Exército cibernético. As guerras mudaram muito ao longo dos anos. Hoje há um exército formado por profissionais especializados em invasão e defesa de sistemas online. Estima-se que a China tem a maior força cibernética do mundo. O país buscou se especializar e investir isso logo no início da década de 90, como um ponto-chave para obter vantagem competitiva em relação aos Estados Unidos. Esses investimentos também fizeram com que o país conseguisse informações militares de outros lugares do mundo e certamente é uma das formas como vai buscar atingir Taiwan. Toda essa área de conhecimento envolvendo computadores, programação, cyberataques será cada vez mais decisiva para a vitória no campo de batalha, seja pelas informações conquistadas dos adversários, por conseguirem possibilitar a comunicação via internet dos cidadãos, como nós vimos na Ucrânia e Rússia, ou por tantas outras possibilidades que os meios digitais trazem. Não à toa, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a nação que liderar em inteligência artificial vai comandar o mundo. Ele diz: inteligência artificial é o futuro, não só para a Rússia, mas para toda a humanidade. E a Rússia não é líder nisso, mas sim Estados Unidos e China. Para construir inteligência artificial de qualidade, no entanto, você precisa de dados, e humanos produzem muitos dados diariamente, o que pode ser uma vantagem competitiva muito grande para a China, que tem até 1,4 bilhões de habitantes. E também há questões de privacidade no Oriente que não são vistas da mesma forma como aqui no Ocidente. Por lá, a ideia de ampla utilização de reconhecimento facial, ela é desenvolvida de uma forma mais aberta do que é aqui. As pessoas utilizam reconhecimento facial para acessar prédios, fazer saques em caixas e até para envergonhar pedestres que cruzam a estrada na hora errada. As autoridades lá têm bancos de dados para escanear pessoas nas ruas e conseguir informações delas. Isso pode ser feito pelo governo e até por empresas privadas através desses bancos de dados e cadastros. O governo de lá tem o rosto cadastrado de praticamente todas as pessoas com carteira de identidade. Então a China não só tem muitos dados para trabalhar, como a forma como ela lida com esses dados é vista pelo Ocidente como invasiva. Os Estados Unidos não têm essa mesma cultura que tem lá. Caso a China entre em guerra com Taiwan ou com outro país, por exemplo, isso poderá ser utilizado para reconhecer generais, comandantes ou alvos importantes que podem ser eliminados para desestabilizar tropas inimigas. Esse é só um dos aspectos, porque ainda questões envolvendo ataques mais simples de DDoS, que são os de negação de serviço, quando o atacante faz uma sobrecarga de pedidos de informação de um site para deixá-lo inacessível. Como exemplo disso, vale lembrar que a Rússia derrubou vários sites ucranianos governamentais nas vésperas de invadir e atacar o país. Isso também foi utilizado para impedir que informações oficiais circulassem. Hoje não é possível imaginar uma estratégia de combate sem essa participação digital, algo que a China está
tão avançada quanto ou até mais que os Estados Unidos. E tem um motivo para isso. A China tem isso como um plano muito claro. Ela planeja se tornar líder em inteligência artificial até 2030, e eles têm até 4 vezes mais engenheiros nessa área do que os Estados Unidos. E há várias ocasiões no campo de batalha que a inteligência artificial pode auxiliar, mas no geral ela atua na rápida tomada de decisões baseadas em dados. Eric Schmidt, ex-executivo do Google, em entrevista ao Bloomberg, exemplifica como isso pode acontecer. Digamos que você está em uma embarcação e você é o comandante. Imagine que o computador diz que há uma ameaça indo em sua direção, um míssil que você não pode ver. E aí a inteligência artificial diz para você apertar um botão para sobreviver, porque se você não apertar, você já era. O que está em jogo aqui é o tempo para o sistema identificar a solução para você. O que vai fazer muita diferença em combate é reduzir esse tempo através da inteligência artificial. Quanto mais avançado o seu exército for nesses sistemas, maior a chance de ele sobreviver. Quem tiver o sistema inteligente mais rápido vai conseguir salvar mais equipamentos, mais soldados e ter vantagem. A inteligência artificial pode fazer tudo acontecer mais rápido que a decisão humana. E sobre Taiwan, China, Estados Unidos, vale lembrar que Taiwan é importantíssima por fabricar chips que vão desde o iPhone, que é vendido ao redor do mundo, até os jatos mais modernos utilizados pelo próprio Estados Unidos. Drones. Drones são outros dispositivos que estão ganhando cada vez mais destaque em guerras e de diferentes tipos. Isso porque um drone pode funcionar como uma extensão de um soldado sem expor ele em campo de batalha. Nós vimos o seu uso na guerra da Ucrânia, por exemplo, sobretudo no início, por civis e para indicar o posicionamento das tropas russas, identificar caminhos seguros para avançar com tropas de ambos os lados disso também, e até lançar bombas nos inimigos com mecanismos improvisados. E no caso da China, ela tem em seu território as principais fabricantes de drones do mundo, drones comerciais. Mais de 80% dos drones são fabricados lá e há muita tecnologia ao alcance do país. Só a fabricante DJI de lá tem aproximadamente 70% da fabricação de drones em todo o mundo e responde às demandas do governo chinês, que regula com braço forte as empresas privadas. Na guerra da Ucrânia, a DJI chegou a cancelar vendas no território ucraniano para diminuir o uso de seus drones contra a Rússia, uma resposta de apoio da China à Rússia. Mas há ainda os drones de guerra, drones mais específicos. Ela tem um drone chamado Golden Eagle 150B, que é maior que um drone tradicional e carrega bombas consigo. É feito para guerra mesmo. Ainda não foi dada a demonstração dele, do funcionamento na vida real, mas espera-se que sejam utilizados com sensores que fazem com que ocupem bem o espaço para poderem atacar em grupo sem que eles se choquem. E ainda aeronaves não tripuladas maiores e mais sofisticadas voltadas à guerra. São aeronaves com maior alcance e normalmente controladas por uma equipe em uma pequena estação. Esses drones são equipados com sensores úteis para fazer reconhecimento das tropas inimigas, do terreno também, e normalmente eles custam mais barato do que fabricar aeronaves tripuladas. Um exemplo é o WZ-7, que pode lançar mísseis e consegue voar mais de 18 mil quilômetros de altura e pode ser útil na visualização de toda a situação no Oceano Pacífico, na organização dos inimigos da China, caso ela venha a invadir, por exemplo, Taiwan. Já o GJ-11 é um drone mais poderoso para combate e reconhecimento, com características semelhantes ao B-2 Bomber. Ele tem um design que dificulta ser detectado por radares, ele reflete as ondas. Mas, diferente do B-2 Bomber, a ideia do GJ-11 é voar de forma autônoma, sem precisar de 2 controladores, como acontece na aeronave dos Estados Unidos. Tudo isso para se preparar para a guerra e conseguir responder à altura, caso a decisão de ataque venha e venha logo. Vale lembrar ainda que a China é um país que tem bombas nucleares e promete conseguir atingir até mesmo os Estados Unidos com o míssil hipersônico dela e possivelmente carregado com bombas nucleares. Outro detalhe sobre tudo isso é que muitos segredos são guardados, muitas tecnologias trabalhadas não são reveladas por motivos óbvios. Há segredos e tecnologias utilizadas em guerras que certamente não tem como a gente ter acesso, mas essas passadas aqui nesse vídeo são as mais difundidas e eu espero que você tenha gostado. Eu sou Neri Neto, aqui pelo Mundo Conectado, e a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!